Olá pessoal, olá meus colegas, olá meus alunos, olá meus queridos. Hoje iremos falar sobre Brasil Colônia. O período Brasil Colônia foi um período em que fomos subjugados pelos portugueses. Este período também é conhecido como Brasil Colônia ou colonização portuguesa da América. Por quê? Porque na parte do Brasil, o que hoje o território chamado Brasil, foram os portugueses que colonizaram. Na outra parte da América do Sul, por exemplo, naquela parte que se fala espanhol, foi a Espanha que colonizou. E na outra parte, naquela em que os habitantes falam inglês, foi a Inglaterra que colonizou. Isso significa que outros povos não estiveram aqui? Não, porque franceses estiveram aqui, holandeses estiveram aqui e entre outros povos que também passaram por aqui. Se vocês quiserem saber quais são os outros povos que passaram pela América, olhe um documentário chamado Quem Descobriu a América. Neste documentário vocês vão perceber que antes dos europeus, outros tantos povos passaram pela América, deixaram os seus lastros, mas não colonizaram. Então essa é a grande diferença entre os europeus que vieram para a América e colonizaram e os outros povos que passaram por aqui. A história do Brasil colônia ela é subdividida em partes, porque é um período muito extenso, que vai desde 1500 até 1822, quando o Brasil se torna império. Então a história do nosso país ela é cheia de peculiaridades e ela é muito interessante. Não digam que a história do Brasil é chata, porque não é. Depende de quem conta. A primeira parte do Brasil colônia, que podemos entendê-la, é aquela que vai de 1500 até 1530. Apenas 30 anos. Depois de 1530 nós tivemos outras características no Brasil colônia. E a gente tem que entender que até 1530 os portugueses não tinham um interesse a primeira não no Brasil, porque eles tinham um outro lugar no mundo em que fornecia mais riquezas para eles, mais lucro. E esse outro lugar era as Índias. Eles tinham desenvolvido, esses portugueses, uma rota que costeava toda a África e chegava até as Índias. Uma rota de comércio que até 1530 gerou muitos lucros para os portugueses, muito. E os portugueses, então, apesar de em 1500 ter chego no Brasil, descoberto essas terras, eles não tinham real interesse em explorar esse território nestes 30 anos em que estamos falando, porque dominavam o mercado oriental e as especiarias eram os produtos que davam muitos lucros aos portugueses. E isso então gerava uma arrecadação grande para os cofres portugueses a partir do comércio de especiarias com as Índias. Também nesses 30 anos nós devemos ressaltar que algumas pessoas se destacaram nesse momento, que por exemplo aqueles que vieram para o Brasil para a exploração da madeira. Então, de 1500 até 1530, nós tivemos um período de exploração do pau-brasil, que também era um produto que gerava lucros para os portugueses, mas não tanto quanto as especiarias da África. Então, em primeiro lugar, os portugueses tinham como mercado as especiarias da África, e em segundo lugar, os portugueses tinham a exploração do pau-brasil no Brasil, que também não era conhecido como esse nome. O Brasil teve vários nomes, por exemplo, Terra de Veracruz, ou Terra dos Papagaios, ou a Terra do Pau-Brasil, ou o Brasil. Lembrando que os brasileiros eram aqueles que exploravam a madeira e não aqueles que moravam no Brasil. Porque aqueles que moravam nestas terras que hoje se chama Brasil eram chamados de índios. Porque, segundo aquela grande teoria tradicional, os portugueses e os outros europeus que chegaram aqui denominavam esses povos de índios porque achavam que estavam nas Índias. De todo modo, os nativos eram aqueles que viviam nessas terras e estes caras sofreram na mão dos europeus. Por quê? Porque os europeus não tinham interesse em cultivar amizade com povos. Os portugueses, no caso brasileiros, e os espanhóis, no caso da América Espanhola, eles tinham o interesse de explorar as terras. E para explorar as terras, eles também exploravam os povos nativos. E isso não é uma característica apenas da América,
mas os portugueses e os europeus fizeram isso também na África, fizeram isso também na Ásia e fizeram isso também na Oceania. Então os povos nativos desses outros territórios, desses outros continentes, sofreram na mão desses europeus abusadinhos bobalhões. Cabe ainda ressaltar que o primeiro cara que recebeu a concessão de terras para exploração nas terras brasileiras foi um cara chamado Fernando de Noronha, que hoje, em homenagem a ele, fizeram a porra de uma ilha. Quer dizer, a ilha não se faz. Mas deram o nome da ilha pro explorador, que sacanagem. Pô, nossa história é atravessada, né? Então, até 1530, os portugueses tiveram interesse no Brasil para uma exploração superficial. Porque tá, não vamos dizer que eles estiveram cavando por aqui, porque sim, porém eles não encontraram de primeira mão as mercadorias que eles queriam, que era aqui os metais preciosos, mas eles encontraram a madeira, e esta madeira ela vai ser explorada através de duas características. Essas duas características elas são fundamentais, uma delas é o escambo e outra delas é as feitorias, que também não foram inauguradas na América, já foram utilizadas na África e outros continentes. As feitorias eram galpões litorâneos ou fortificações que ficavam no litoral e que serviam como fonte de abastecimento dos produtos para as pessoas que viviam aqui e também serviam para o escoamento da madeira para a Europa. Então as feitorias, digamos que eram os estoques, aonde a madeira cortada ficava lá esperando o navio para ser escoada para a Europa. E o escambo era a troca de bugigangas, de mercadorias, de bagulho, de espelhinho, de machado, de arma, de qualquer coisa, pela troca do trabalho indígena. Então o escambo era feito pelos europeus e não só portugueses, mas também os espanhóis e os franceses que estavam por aqui explorando a madeira brasileira. E os portugueses viam esse comércio pirata ou esse comércio ilegal dos franceses com os índios tupiniquins como uma ameaça para a consolidação do poder português nessas terras. Assim é que, com o passar do tempo, os portugueses vão mudar o olhar que eles tinham do Brasil para o Brasil. Este olhar vai mudar de exploração para um olhar de colonização e exploração. A colonização então servia para os portugueses criar laços com o território, e esses laços é que estabeleceriam a relação entre metrópole e colônia explorada. Metrópole Portugal e colônia explorada Brasil. Isso vai acontecer a partir de 1530, quando mudam os interesses dos portugueses no Brasil. Porém, antes de 1530 ainda houveram algumas expedições que cabe nós ressaltarmos. Primeiro, a expedição de Gaspar Lemos, com o objetivo de dar nomes aos acidentes geográficos brasileiros e extração de pau-brasil. Segundo, expedição de Gonçalo Coelho. E essa expedição de Gonçalo Coelho foi em 1503, com o objetivo também de exploração do pau-brasil, mas também de reconhecimento da costa brasileira dos acidentes geográficos. E terceiro, a expedição de Cristóvão Jacques em 1516 e 1520, com o objetivo também de exploração do pau-brasil, ocupação do território, ou pelo menos o início dessa ocupação, e o reconhecimento de toda a costa brasileira, o que era um negócio bem difícil de fazer, porque eles não sabiam o tamanho que era esse bagulho, não sabiam o tamanho do continente que eles tinham. Após 1530 as coisas mudaram, o olhar dos europeus para a América se transformou da noite para o dia, quando os espanhóis encontraram ouro e prata no Peru e no México. Quando isso aconteceu, os portugueses passaram a olhar especiarias, ouro e prata, qual nós queremos duas coisas. Porém, eles tinham, nesse momento, a partir de 1530, perdido um pouco do mercado das especiarias, porque os ingleses e os espanhóis e os holandeses que criaram companhias de navegação privadas, eles passaram a fazer o comércio de especiarias da Índia para a Europa, e os portugueses perderam o monopólio das especiarias. E isso vai gerar uma baixa nos lucros dos portugueses. Os portugueses, então, eles vão querer
uma outra forma de arrecadação. E qual vai ser essa outra forma de arrecadação? Extração de ouro e prata no Brasil. Então eles vão passar a olhar para cá e vir para cá para procurar essas mercadorias. E encontraram? Não nessa época, encontraram só no século XVIII. Século XVIII é o ciclo de mineração no Brasil. Então nós estamos falando aqui do século XVI. Eles vão encontrar bem depois. Então a primeira expedição, depois de 1530, portuguesa, veio com 400 pessoas. Essa expedição tinha o objetivo de exploração do território para o Brasil. 2. Exploração e início das plantações de cana. 3. Procurar metais preciosos. 4. Ocupar o território. 4. Ocupar o território. Você tem noção que são 400 pessoas para ocupar o território inteiro? Você acha que os portugueses batiam bem das ideias? Porém, vieram essas 400 pessoas e aí as más línguas dizem que ainda foram prostitutas, bandidos, ladrões e órfãos que vieram para cá. Pô, será que é verdade isso aí? Fica grande dúvida. Não vamos dizer que o povo brasileiro foi formado por prostitutas, vagabundos e órfãos. Não diga isso. Essa expedição foi de Martim Afonso de Souza. Foi, digamos, uma expedição que teve algum sucesso, porque conseguiu alguns desses objetivos. A partir desse momento, então, os portugueses tornam o Brasil um quintal, o seu quintal de exploração. Aqui eles vão encher de buraco, cavando para procurar ouro e prata. E aqui, principalmente, depois da exploração do pau-brasil, eles vão começar a exploração de cana, que era já um produto explorado pelos portugueses nos Açores. Então, os portugueses vão, a partir deste momento de 1530, estender os seus laços econômicos para o Brasil. Eles vão utilizar as nossas terras para a plantação de cana, para produzir e lucrar com esta mercadoria, que era tão óbvio que daria lucros para os portugueses. A extensão do mercado econômico dos Açores para o Brasil gera aos portugueses um vínculo com o território. Para cá eles trazem outras pessoas, e essas pessoas elas vão ter vínculos com Portugal, porque elas dependem da economia portuguesa para a compra do açúcar. E isso gera o que? Laços entre metrópole e colônia. E esses laços querem dizer exatamente o seguinte: o Brasil é de Portugal. O Brasil não é de nenhum outro país da Europa, porque nenhum outro país europeu utiliza essas terras para a exploração deste mercado. Então o Brasil é de Portugal. Esses laços econômicos que Portugal estabelece com o Brasil pode ser chamado de pacto colonial, que é quando a colônia ela depende exclusivamente da metrópole, e a metrópole ela explora a colônia no seu mais alto nível, ou seja, o máximo que conseguir. A colônia ela depende dos produtos que vêm da metrópole e a colônia só pode exportar para a sua metrópole. Neste caso, no Brasil colônia, nós estamos falando de metrópole Portugal e colônia Brasil. Então o Brasil só pode vender suas mercadorias para Portugal e Portugal pode comprar mercadorias da colônia, vender mercadorias para a colônia e vender mercadorias para outras metrópoles. Então seria muita vantagem ser metrópole e muita desvantagem ser colônia. O pacto colonial se estabelece da seguinte forma, olhem na imagem. De um lado nós temos a metrópole, do outro lado nós temos a colônia. A metrópole envia para a colônia os administradores, a mão de obra e as manufaturas. E a colônia envia para a metrópole a matéria-prima, as especiarias, os metais preciosos e os impostos. Todas essas características do pacto colonial, elas beneficiam sempre a metrópole. Aquela mão de obra que aparece do lado da metrópole também pode ser uma mão de obra livre, como a dos administradores, mas uma mão de obra escrava, como aquela em que as metrópoles traficavam esses escravos da África e traziam eles para o Brasil.
Então, a mão de obra ela é trazida de fora. Claro, depois da exploração da mão de obra indígena que nós vamos falar agora. Os nativos da terra tiveram um papel fundamental na exploração do território colonial, porque no primeiro momento eles não serviam como mão de obra escrava, já que eles recebiam aquelas bugigangas que os europeus davam a eles. Mas após o interesse dos portugueses, depois de 1530, eles entenderam que os índios nativos não precisavam receber nada pelo trabalho. Então eles deveriam o quê? Trabalhar gratuitamente como escravos. Eles deveriam ser subjugados, porque eles eram considerados seres sem alma, ou seja, eram animais, considerados animais. O que é algo muito errado que os europeus fizeram nesse território. Eles cometeram um genocídio gigantesco. Tem gente por aí que diz, mas o genocídio dos espanhóis foi pior. Não existe genocídio pior. Genocídio é genocídio, morreu um monte de gente. É pior em qualquer espécie de genocídio. Os índios brasileiros, que possuíam mais de 1000 tribos, eles sofreram muito na mão desses europeus. Por quê? Porque os europeus achavam que eram superiores, e sendo superiores achavam que tinham o direito de dominar esses povos. Em torno dessa dominação, os povos indígenas brasileiros diminuíram consideravelmente. Segundo os dados do IBGE, havia no Brasil, no ano 2000, cerca de 700 mil índios. O que, se a gente fosse comparar com a época em que os portugueses chegaram aqui, poderia haver até 10 milhões de indígenas aqui. Já segundo a FUNAI, em 2005 havia mais de 300 mil índios, algo ínfimo perto da quantidade de índios que haviam aqui naquela época. Então a gente tem que pensar que os nossos povos indígenas foram muito massacrados durante a história e que o preconceito social que ainda existe em relação a eles é muito triste. Porque se você aí pensa que o índio é um ser inferior, se você aí pensa que o índio não pode estudar, se você aí pensa que o índio não pode ingressar numa universidade, se você aí pensa que o índio ele não tem cultura quando ele se adequa à cultura do branco, você está muito enganado. Porque o índio é um ser humano como você, ele tem todos os direitos que você tem. Então cuidado com o julgamento das pessoas, cuidado com o julgamento com os povos indígenas. Isso serve também para os escravos negros que vieram da África para cá, porque também foram subjugados, e porque também sofreram preconceito, e porque também foram dizimados. Então cuidado quando você diz que os negros são inferiores, cuidado quando você diz que esses povos não sofrem preconceito ainda hoje. Cuidado quando você diz que os povos negros hoje estão sendo beneficiados com cotas. Estude mais a história do seu país, estude mais. Um bom cidadão é aquele que conhece a história do seu país, que possa opinar sobre ela. Agora que você já entendeu, voltamos para as capitanias hereditárias. O que são, o que foram, por que serviram, quer dizer, será que deram certo? As capitanias hereditárias é uma forma de governo em que o governo português, a coroa portuguesa, criou para a exploração do território. Os portugueses não queriam gastar dinheiro, os portugueses queriam ganhar dinheiro. Então eles fizeram acordos, e esses acordos são, por exemplo, as capitanias hereditárias. Eles pegaram a costa brasileira, olhem na imagem, eles traçaram linhas imaginárias retas. Essas linhas imaginárias serviam para delimitar aonde e quais são as capitanias hereditárias brasileiras. Teriam 15 capitanias, e essas capitanias teriam cada um donatário. E esse donatário seria o dono dessas capitanias. Ele teria os direitos e deveres dos donatários, que era explorar a terra, mas pagar impostos a partir da exploração, ou a partir daquilo que ele conseguia explorar. E essas capitanias, segundo a teoria, elas dariam muito certo, porque cada donatário teria uma capitania, e esses donatários utilizariam do seu próprio dinheiro para o enriquecimento dessa capitania, ou seja, para o desenvolvimento dela. E a partir do desenvolvimento das capitanias, haveria também o desenvolvimento da economia nessas capitanias. E, para o governo português, teria 15 capitanias para pagar impostos. Era algo lucrativo para os portugueses, se isso desse certo. Mas não deu. Não deu por quê? Porque os donatários, eles eram de Portugal.
E muitos deles, claro, tinham interesse de vir para cá, sim, mas muitos deles não. Ganharam terras por status social. Ah, eu tenho uma capitania hereditária lá na colônia. Ah, que legal, eu sou o donatário. Pois nunca teve aqui. Por exemplo, algumas capitanias os donatários nem chegaram a conhecer. Outras capitanias os donatários vieram para cá e desenvolveram. Como, por exemplo, a capitania de São Vicente. Ou a capitania de Pernambuco. Essas duas capitanias, entre todas as outras, foram as duas que deram certo. Todas as outras capitanias não deram. Por quê? Por quê? Vários motivos. Por quê? Por vários motivos. Como, por exemplo, os indígenas bravos. Os indígenas muito bravos, alguns povos indígenas, eles eram guerreiros. Né? E não deixaram os donatários, então, desenvolver suas capitanias. Perfeito. Já outras capitanias não deram certo por falta de investimento do donatário. O donatário não quis investir dinheiro na capitania e não deu certo. Outras capitanias não deram certo porque elas ficavam muito longe umas das outras e elas precisavam se autoajudar. Só que essa ajuda era inviável devido às distâncias. Outras capitanias não deram certo porque a terra não era produtiva. E se a terra não era produtiva, eles iam viver de quê? Já que o negócio era lavoura. Aliás, falando disso, esqueci de dizer que todo o processo de colonização brasileira nós temos que entender pelo conceito de plantation. O que é o plantation? A plantation é uma grande propriedade, ou seja, um latifúndio com mão de obra escrava, um latifúndio com mão de obra escrava que produzia uma só cultura, ou seja, um só produto, e um latifúndio com mão de obra escrava que produzia um só produto e com economia de exportação. Ou seja, são 4 características que existem no sistema plantation. Se não tiver essas 4 características, não é sistema plantation. Agora, entre os deveres e direitos donatários, vamos relatar alguns, por exemplo, direitos: construir engenhos, desenvolver plantações, desenvolver as vilas, criar a lei das 6 Marias, que era aquela que você poderia doar a terra, e a guerra justa, ou seja, a guerra justa era prender índios, aprisionar esses índios, escravizar esses índios e vender esses índios. Então isso eram os direitos dos donatários. Agora, entre os deveres dos donatários, 10% de tudo que eles produziam para a coroa de Portugal, 1/5, que depois foi chamado de quinto lá no ciclo do ouro, vai ser chamado de quinto. 1/5 dos metais preciosos, ou do lucro dos metais preciosos, também seria enviado para Portugal. E, além disso, pagar os impostos. Então, era lucrativo para os donatários? Talvez. O donatário de Pernambuco e o donatário de São Vicente ficaram ricos. Agora, os outros donatários não acharam tão lucrativo assim, porque não conseguiram desenvolver suas capitanias, por os motivos que a gente já falou agora. Para terminar as relações do Brasil capitania hereditária, nós temos que entender que essas capitanias hereditárias elas foram doadas pelo governo português através da Carta Foral. A Carta Foral é um documento escrito onde o governo português entregava um pedaço de terra no Brasil para um donatário. Este donatário não poderia vender essa capitania. Este donatário também era chamado de capitão. Então, este donatário, não poderia vender sua capitania. Esta capitania ela era hereditária. Ela passaria do pai para o filho e assim sucessivamente. Não poderia ser vendida. Ela poderia ser arrendada através da Lei de 6 Marias, mas ela não poderia ser vendida. Como as capitanias hereditárias que foram criadas, esqueci de dizer, em 1534, elas não deram certo. Com o passar do tempo, foi criado o Governo Geral em 1549. Este Governo Geral foi criado para desenvolver a colônia, já que as capitanias não conseguiam desenvolver. Então todas as capitanias acabaram. Não. A gente tem que pensar que o Governo Geral e as capitanias hereditárias coexistiram por um tempo. Enquanto o Governo Geral se estabelecia, as capitanias existiam. Depois que o Governo Geral ele se tornou tão forte, centralizado, as capitanias hereditárias deixaram de existir. Esqueci. Compare o mapa das capitanias hereditárias com o mapa do Nordeste. Olha lá, vê se as fronteiras não são parecidas. Olha.
O governo geral ele era composto por um carinha chamado, primeiro governo geral, Tomé de Souza. Este Tomé, ele teve como função administrar esse território brasileiro. E a capital vai passar a ser na Bahia. Porque a Bahia, se olharmos também no mapinha, ela fica no centro da costa brasileira. Ela ficaria no centro entre a parte do norte e a parte do sul do continente. E isso significa que nada. Não significa nada, mas eles achavam que ali na Bahia, quando se estabelecesse o governo geral, ficava mais fácil de administrar, porque ficava entre o sul e o norte, ficava bem no centro. Passando uma moto, atrapalhar a minha aula. O primeiro governador do Brasil, que é o Tomé de Souza, tinha 3 ajudantes. O provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. O capitão-mor, responsável pela defesa do território e pelas guerras. O ouvidor-mor, responsável pela justiça. E o provedor-mor, responsável pelas finanças. Então eram 3 ajudantes para o governador. E o governador, que é este cara chamado Tomé de Souza, ele tinha o poder centralizado em suas mãos. Todas as decisões passariam por ele antes de ser aplicadas. E claro, todas as decisões que ele ia tomar aqui também dependiam das decisões que Portugal enviava a ele. Este governo geral tinha algumas características tão importantes de a gente elencar, como, por exemplo, o desenvolvimento do território, obedecer às ordens vindas de Portugal, estabelecer um laço de ligação do governo português, porque o primeiro governador, Tomé de Souza, ele obedece às ordens de Portugal, diferentemente dos donatários das capitanias, que poderiam desenvolver suas capitanias a partir dos seus próprios interesses. Então, é uma forma de administração diferente e que tem objetivos um pouco diferentes, porque aqui no governo geral é o governo português investindo na colônia. Antes, o governo português tinha dado a concessão para os donatários investir nas colônias. É aí que se estabelece uma pequena diferença que faz muita diferença. Este governador teria, a partir de quando chegou aqui, investir pesado na plantação de cana, porque é a partir daí que Portugal, sim, vai começar a ganhar dinheiro. E vai entrar uma outra força nesta brincadeira de exploração de cana, que são os holandeses. Os holandeses tiveram a concessão por algum tempo na exploração de cana no Brasil, pagando determinados impostos para Portugal. Portugal não queria gastar todo o seu dinheiro nesta exploração de cana. E aí contratou, ou fez um acordão com os holandeses para que os holandeses fizessem o refinamento do açúcar e os portugueses fizessem as plantações. Então os holandeses vão ter uma força considerável no Brasil. No ciclo do açúcar, a gente vai entender que, por exemplo, os holandeses invadiram Pernambuco, invadiram a Bahia também. Ficaram lá? Daí a gente vai ver depois. Já chegando no fim deste vídeo, a gente tem que entender que depois vai ter uma outra aula que vai falar sobre os ciclos econômicos, aí vai entrar o ciclo do açúcar e a mineração. Os bandeirantes e os jesuítas. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles lá na próxima aula, que vai ser mais curta do que essa ficou muito compridinha, né? Certo? Mas aqui, para a gente recapitular, o governo geral teria como objetivo a exploração do território e transformar esse território num grande fornecedor de riquezas para Portugal. Então, um dos produtos que mais vai ser cultivado durante esse governo geral vai ser a cana-de-açúcar, que depois vai definhar por conta da cana-de-açúcar dos holandeses e por conta do açúcar de beterraba que vai ser feito na Europa. E aí os portugueses vão começar a investir nas bandeiras, que é quando os europeus começam a procurar ouro e prata na América. Então espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem algumas dúvidas, me procurem, mandem suas dúvidas para mim. E beijos para todos vocês. Gosto de todos. Espero que gostem de mim também. Espero que tenham gostado da aula. É uma das primeiras. Talvez eu continue. Beijo. Tchau.